Nesse vídeo você vai ver uma pessoa tentando virar um tipster, tá? Como é que funciona? Várias pessoas tentam botar grupo de aposta, falando que entende muito de futebol e aí cobra uma grana em cima disso. E eu já fiz esse vídeo aqui mostrando o quanto é fácil você analisar grupos e o quanto é fácil você poder vender grupos VIPs também. Só que o que acontece? Será que é tão fácil assim mesmo? Será que eu falei besteira? Será que eu não falei? Então esse aqui eu vou me testar pra ver se é fácil você criar um grupo de aposta. Então nos últimos 10 dias eu fiquei analisando jogos quase que diariamente e mandando no meu grupo do Telegram, tá? Se não tiver, é esse grupo aqui. E basicamente eu vou pegar as estatísticas da Packball, que é o site de estatísticas que eu uso, por sinal, se quiser o link tá na descrição. Vou comparar com a Bet365 pra poder ver se vale a pena entrar ou não. E eu vou mandar no meu grupo com uma enquete de é uma boa, que basicamente vai ser dizer a minha entrada foi uma boa análise ou foi uma má análise. E aí o pessoal do meu grupo vai me dizer. E aí com base nesses resultados eu vou fazer as minhas apostas, tá? Então basicamente vai ser um grupo comunitário de tipster, então todo mundo do meu grupo vai virar tipster por um momento. Então se você quer ver essa aventura e ver qual foi o resultado, vem comigo. Só lembrando que a aposta é pra maior de 18 anos, então não vai perder seu dinheiro com isso, doidão. Toma cuidado. Nós começamos com uma banca de R$101,03, que foi a banca que terminou o nosso teste lá da Packball, que eu fiquei basicamente 2 meses apostando só com previsões de inteligência artificial. E depois fazer uma apostinha, esse foi o saldo final. Então vamos lá pro primeiro dia, que foi o dia 18 de dezembro, que eu fiz 3 apostas. A primeira foi aqui no jogo do Vila Real e Raio Vallecano. Eu vi que tinha uma estatística lá de que no primeiro tempo sair menos de 6 escanteios aconteceu em 90% dos jogos do Vila Real e 80% dos jogos do Raio Vallecano. Só que acontece, a odd da Bet365 tava 1.44 pra sair menos de 6 escanteios, e eu achei essa odd muito alta. Então, como 90% dos votos, que foram só 10 votos, né? O pessoal, tudo bem que eu sou um canal pequeno, né? Então não é tanta gente que vota, então vocês vão ter que relevar isso aí um pouquinho. Mas dos 10 votos, 9 concordaram comigo, que era uma odd de valor, então a gente pegou lá a primeira odd de 1.44 e bateu. Ganhamos nosso primeiro R$7,23, com lucro aí de 2 e pouco. A outra operação no primeiro dia também que a gente fez foi do jogo do PSG. O que acontece? Dos últimos 10 jogos, 8 dele ele tinha feito gol no primeiro tempo, e dos últimos 5 jogos do campeonato que ele tava jogando, que eu acho que era o Ligue France, ou sei lá, não lembro qual era, eu sou ruim com esses nomes, tá? Então não vou nem tentar arriscar. Mas dos últimos 5 jogos de liga, ele marcou em 4 dos 5 jogos gol no primeiro tempo. Então essa era a entrada. E apesar do pessoal ter botado 82% de sim, eu não consegui entrar no pré-live. E aí quando eu fui tentar entrar no ao vivo, eu não achei esse mercado de gol do PSG no primeiro tempo na casa da Bet365. Então eu botei pra gol normal e acertou. Aí o que acontece? Eu vou considerar aqui na minha banca final do resultado, qual banca eu teria se tivesse pego todas as entradas no momento em que eu analisei, tá? Sem considerar as votações do grupo. E eu vou te mostrar o porquê daqui a pouco. Um dos motivos foi esse jogo aqui do Atalanta e do Cesena, que foi a nossa última entrada do dia, que eu mandei lá no grupo, que foi o seguinte. Os dois times têm uma média de 9 chutes ao gol ou marcados ou sofridos durante um jogo. Então cada jogo deles tem uma média de 9 chutes por gol. E aí tava com uma odd de 1.50 pra sair 8 ou mais chutes ao gol e uma odd de 1.83 pra sair 8 ou mais chutes ao gol, ou seja, só ficar na média que eles já tinham. A título de pesquisa também que eu fiz, dos últimos 10 jogos, só 2 do Atalanta tiveram menos que 9 chutes ao gol e 4 do Cesena também tiveram menos de 9 chutes ao gol. Então eu achei essa odd de valor, mandei lá no grupo e o pessoal votou o seguinte: 56% foi pra eu fazer em mais de 7.5 chutes e 33% pra eu fazer em mais de 8.5 chutes, ou seja, pegar a odd de 1.80. Só que acontece, como tava com poucos votos e o Iago resolveu comentar lá que o Atalanta provavelmente ia de time reserva e eu não pesquisei sobre isso, eu acabei não entrando nessa entrada porque eu tentei fazer uma coisa mais democrática, entendeu? E aí acabou que eu não entrei, mas essa odd bateu, tá? Então vamos contar aqui pra nossa conta de no primeiro dia a gente ter feito 3 operações e as 3 dela terem batido. E aí como é que vai funcionar a votação no meu grupo, tá? Se bater 70% de sim, eu vou fazer a operação. Quando for esse lance assim de mais de 7 chutes ou mais de 8 chutes, o que tiver mais votado a gente vai fazer também. Tem outro empecilho também, por que eu não tô mostrando o meu saldo real da minha banca? Porque no dia 2 a gente fez uma entrada aqui pro Tottenham marcar 5 escanteios primeiro no seu jogo contra o Manchester United. Era um jogo em casa do Tottenham. Só que acontece, a odd pra isso era 1.80. Eu fiz uma votação, deu 90% pra sim. E o que acontece? Quando eu fui entrar no dia seguinte, porque eu dei um tempinho pro pessoal votar, né? Deu umas 3 horas, eu fui ver no dia seguinte, não lembro direito. Mas quando eu fui entrar, tava com uma odd de 1.72. Então muitas das odds que eu mandei lá inicialmente lá no meu grupo, elas foram derretidas ao longo do tempo, porque provavelmente eram boas análises, e aí o pessoal foi entrando, ou a própria casa de aposta foi regulando as odds, e aí no final das contas, quando eu fui entrar, ela já tava numa odd menor. Então, no caso, me deu menos lucro. Mas aqui, como é uma experiência de será que é possível virar um tipster sem saber tanto de futebol, só analisando estatísticas, então eu vou trazer pra vocês os resultados de como se eu tivesse entrado na hora, entendeu? Mas aqui, pra fins de banca, eu tô interagindo lá com o pessoal do Telegram. Porque, por exemplo, esse jogo aqui do Inter e Udinese, que foi a nossa segunda e última entrada do dia, era uma odd de 1.83 pro Udinese fazer 2 ou mais escanteios no segundo tempo. Isso tinha acontecido em 8 dos últimos 10 jogos do Udinese e 5 dos últimos 10 jogos do Inter. Ou seja, uma odd de 1.83 pra uma coisa que aconteceu em 80% dos jogos e em metade dos jogos, era uma odd super valorizada. Pelo menos na minha opinião. O pessoal votou que não, a maioria votou que sim, mas não chegou à marca dos 70%, tá? Ficou 60-40, então acabou que eu não entrei na minha bet. Mas essa entrada bateu, tá? Teve uns
escanteio que acho que é aos 80 e aos 90. No finalzinho do jogo saiu os dois escanteios do Udinese. Então, considerando que o do Tottenham não bateu, tá? Que eu esqueci de falar, por enquanto foram 5 entradas e uma derrota apenas. Então vamos direto pro dia 20, que foi o nosso terceiro dia. Aqui no terceiro dia a gente teve o jogo do Arouca, do Casa Pia, que no caso foram 9 jogos do Casa Pia e 8 jogos do Arouca, ou seja, 85% de chance de bater, né? 80 de um lado, 90 do outro, pra ter 2 ou mais gols no jogo. E a odd que tava isso na Bet365 era uma odd de 1.50. Então eu achei essa odd de valor. Todo mundo praticamente votou que sim, né? Teve 89% de sim. E essa aposta bateu, então trouxe mais uma odd de 1.50. Eu tentei manter sempre uma odd de 1.50, tá? Apesar da primeira ter sido 1.44, mas depois disso eu comecei a botar só a partir de 1.50. Que é a odd que normalmente o pessoal põe nos grupos, né? Apesar de que eu tô testando agora, nossa, vocês têm que ver esse próximo vídeo do Imperador, hein? Nossa, as odds não chegam nem perto de 1.44, juro pra vocês. Mas enfim, eu tentei ser mais realista, né? Com o pessoal de grupo, assim. Eu tentei botar uma odd de 1.50, vai poder ficar uma coisa mais na média. E a segunda operação do dia, que foi pro Arouca fazer mais de 4 escanteios no jogo da Casa Pia, é o mesmo jogo, mas pro visitante fazer mais de 4 escanteios. Aí o que acontece? Eles fizeram 5 ou mais escanteios em 9 dos últimos 10 jogos gerais e em 8 dos últimos 10 jogos de visitante. Ou seja, tava com uma estatística também ótima e a odd tava 1.90. Eu achei essa odd completamente desregulada, porque é uma coisa que aconteceu em 80% dos jogos gerais e 90% dos jogos de visitante, e a odd tava 1.80, que deveria ser uma coisa muito mais difícil de acontecer, pelo menos na minha percepção. Se você não concorda, deixa aí nos comentários, tá? Porque eu sou um amador tentando ver se é possível você criar um grupo de tipster sem ser profissional. Profissional, né? Então tudo que vocês não concordarem, já deixa aí no comentário, porque essa aqui não bateu, mas aí, cara, essa aqui foi por muito pouco. Porque o Casa Pia chegou em 4 escanteios, faltando 30 minutos do segundo tempo, e em 30 minutos eles não conseguiram fazer um escanteio, apesar deles terem tido 4 escanteios e o Casa Pia 3, né? Então, assim, eles tiveram ainda mais escanteio contra o time, mas não fez aquele último que a gente precisava, mas aí acontece, né? Coisa de aposta. No quarto dia, a gente fez 2 operações e a gente tá começando a explorar um pouquinho mais o mercado de finalizações, tá? O de chutes ao gol a gente já fez ali atrás, mas eu gosto muito de ver as finalizações também, porque é um mercado que não é muita gente que opera, normalmente o pessoal opera em gol, escanteio e cartão, não sei o que. O mercado de finalizações, ele é muito mal visto. Mal visto no sentido de, tipo assim, não é tanta gente que vai lá e põe pra finalização. No máximo finalização de algum jogador e tal, mas da partida o pessoal não põe tanto. Então eu tentei operar nessa aqui do Celta de Vigo contra o Real Sociedade pra ter 20 ou mais finalizações, que isso aconteceu em 9 dos jogos de Celta de Vigo e em 7 dos últimos 10 do Real Sociedade. Então assim, 80% de chance de bater, uma odd de 1.50, tá até que ok, né? Mas infelizmente ficou em 18 por 2 finalizações, aí acabou não batendo, acontece. Mas a segunda entrada a gente acertou, tá? Que a gente foi nos escanteios do AZ. E aí foi a mesma lógica lá do outro dia, né? De botar 2 opções na enquete, que foi o seguinte: pra uma disputa do AZ bater 5 escanteios primeiro que seu adversário, tava uma média de 75% nos últimos 10 jogos e 83% dos jogos casa e fora. Ou seja, o AZ em casa tinha uma média de 83% dos seus jogos em casa batendo essa bet. E também tava rolando a votação do AZ ter mais escanteios que seu adversário, que era uma odd um pouquinho menor, que era uma odd 1.83, mas que era uma odd muito boa ainda. E isso aconteceu em 70% dos jogos, tanto gerais quanto casa e fora também. Eu botei lá a votação e até o momento que eu tinha entrado, eu tinha dado a votação pra mais escanteios, tá? Não era disputa até 5 escanteios. Então eu entrei nessa aposta comparativa de mais escanteios e bateu com uma odd menor, tá? Bateu com uma odd 1.72, porque quando eu fui entrar, a odd já tinha derretido, ou seja, era uma boa oportunidade. Então fizemos um lucro aí de 3,64, totalizando a nossa banca até agora em 103,55, ou seja, R$2 de lucro. Na verdade, 3,50, né? E considerando que a nossa banca é de R$5, né? Cada aposta nossa é R$5, a gente tá quase uma unidade aí de lucro. Antes de ir pro dia 5, já se inscreve no canal e deixa aí nos comentários se vocês estão gostando, estão concordando com minhas análises ou não estão concordando. Entra no meu Telegram também pra você opinar nas próximas entradas, porque sim, vai ter parte 2 desse vídeo. E me diz aí, vocês também entraram nessas apostas? Me deixa nos comentários. Cara, eu quero muito que vocês comentem pra poder ter um feedback desse vídeo aqui, pô. Então, considerando que eu sei que você já comentou enquanto tô falando aqui pra caramba, vamos lá pro dia 5. No dia 5 fizemos 3 entradas e começando pela do Chelsea, que foi bem parecida com aquela outra lá que a gente fez de menos de 6 escanteios, só que dessa vez no segundo tempo. Essa aposta bateu em 8 dos últimos 10 jogos do Everton e bateu em 9 dos últimos do Chelsea. Ou seja, 85% de chance de bater com uma odd 1.95. Essa odd eu fiquei orgulhoso de ter achado, porque, cara, de verdade mesmo ela tava muito desregulada, porque, pô, 85% de chance de bater, bateu em 9 jogos e em 8 jogos de 10 e tá com uma odd 1.95, eu achei muita doideira. A segunda operação foi pro Sevilha ter mais de 7 finalizações no jogo, tá? Não é chutes ao gol, é só finalizações, e isso aconteceu em 70% dos jogos, tanto casa e fora, quanto jogos gerais deles. A galera ficou meio dividida na votação, sendo bem sincero, porque acho que ficaram com medo de apostar contra o Real Madrid. Ficou em 64% e 36%, mas na hora que eu tava vendo pra apostar, tava em 69%, eu acho 68%, e aí eu considerei como válido de 70% e eu até entrei na minha banca. E aí, no final das contas, bateu essa operação, então foram 2 wins até agora e falta a terceira operação que eu vou falar pra vocês agora. Essa terceira operação aqui, ela foi feita em live, tá? Todas essas análises aqui que eu tô falando pra vocês, a gente fez numa live no canal, porque aqui volta e meia eu tô fazendo live, então se você quer participar dessas lives, tanto de aposta,
aposta, quanto de análise de jogos, entra no meu Telegram que eu vou estar lá avisando. E pode pedir também, pô, faz live lá pra mim e tal, não sei o que. O pessoal vai encher o saco lá pra fazer, eu faço também. Eu sou um gado do caramba. Mas era pro PSV bater 5 escanteios primeiro que seu adversário, que aconteceu em 88% dos últimos 10 jogos, tá bom? Então aí todo mundo votou sim, todo mundo votou a favor. Só que acontece, quando eu fui entrar, eu deixei o pessoal votar, né? Aí acabou a live, eu acordei no outro dia tarde. E aí quando eu fui entrar, eu esqueci. Eu só esqueci. Eu não tentei entrar, então eu esqueci. Então não contou pra minha banca, mas no final das contas deu green, tá? Acertou também. Então foram 3 operações que a gente mandou lá no grupo e as 3 acertaram, foi um grande dia. E aí outra coisa também do porquê que eu não tô mostrando minha banca é porque a gente perdeu um dinheiro em live e aí esse dinheiro impactou a banca, tá? Porque eu tava usando aquela banca lá mesmo. E a gente gastou um dinheirinho lá, deu uma brincada e aí ia prejudicar um pouco o teste aqui. Então, tipo, por isso que eu não tô mostrando também minha banca, porque vai estar menor do que deveria. Mas acontece, né? Se tá querendo brincar com a gente, vai lá no meu Telegram pra quando eu mandar live você entrar lá e trocar ideia com a gente, tá bom? Então acontece, beleza, vamos direto pro dia 6. Na verdade, no dia 6 e 7 eu não trabalhei, tá? Eu não fiquei analisando porque era dia 23 e 24, né? E é pré-natal, quase Natal ali, né? Eu tive que comprar presente, fazer um monte de coisa, mas no Natal eu trabalhei. E não foi pouco não, foram 4 operações, tá? Consegui bastante análise aqui, mas vamos ver se deu certo, porque só analisar também não faz sentido, né? Tem que ver se dá certo. A primeira foi pra ter 10 ou mais chutes ao gol no jogo do Crystal Palace e do Bournemouth, e a odd tava 1.80, só que o que acontece? Isso aconteceu em 70% dos jogos de cada time e aconteceu em todos os últimos 5 jogos do Bournemouth e 2 dos últimos 5 do Crystal Palace. Parece interessante, talvez o do Crystal Palace ali ele puxe um pouco pra baixo essa estatística, mas as chances até que estão ok, né? Pra uma odd de 1.80 eu imaginava uma coisa mais difícil de acontecer. Mandei lá no grupo, o pessoal votou em 80-20, então fizemos a entrada e não bateu. Essa não bateu, infelizmente não bateu. Não dá pra acertar todas, né, família? Então vamos pra segunda entrada, que foi também no jogo do Bournemouth e Crystal Palace, que foi pro famoso ambas marcam, né? Foi o famoso ambas marcam que aconteceu em 9 dos últimos 10 jogos dos dois times, ou seja, 90% de chance, e dos jogos de liga, ou seja, da Premier, foram 4 dos últimos 5 jogos. E com essa chance de 90% de bater, com uma odd de 1.61, adivinha? Não bateu, porque o jogo foi 0x0. O jogo foi 0x0, quebrou nossa banca. Quebrou nossa banca. Perdemos 10 reais nesse joguinho mequetrefe. Uma galera perdeu dinheiro nesse jogo, tá? Uma galera perdeu dinheiro. Isso aí não foi só eu, não. Mas tá bom, beleza. Vamos lá pro terceiro jogo, que foi uma múltipla. E aqui a gente tá inaugurando as múltiplas em pleno Natal. Vamos ver se vai dar certo. Foi no jogo do Nottingham Forest e Tottenham. A primeira análise foi pra ter mais de 3 chutes ao gol do Tottenham, que bateu em 9 dos últimos 10 jogos gerais e em 4 dos últimos 5 jogos de liga. E aí, essa odd de 1.44 eu achei de muito valor, porque foi uma coisa com 90% de chance. O Tottenham é um time bom, tá em boa fase. E pra ter 4 chutes ao gol, eu achei uma estatística bem dada, assim, na real. Eu achei um valor bem desproporcional. Mas como eu falei que eu não ia entrar com odds menores, com 1,50, então eu busquei alguma outra entrada lá, que no caso foi pra ter mais de 7 escanteios no jogo. Isso aconteceu em 4 dos últimos 5 jogos de liga, 9 dos últimos 10 jogos gerais e em 9 dos últimos 10 jogos casa e fora. Ou seja, 90% também de bater. Mais de 7 escanteios e a odd final ficou em 1.58. E aí eu fiz essa entrada de mais 7 escanteios e de mais de 3 chutes ao gol do Tottenham e bateu, tá? Então conseguimos recuperar metade de um dos prejuízos, né? Porque como a gente fez uma odd de 1.50, né? Perdemos 2, vencemos 1. Então a gente precisava vencer mais 3 pra poder ficar no 0x0, né? Acontece. Mas adivinha, a gente tava analisando lá e tinha uma super odd. Tinha uma super odd da Bet365 que o pessoal mandou lá no grupo. Então na verdade isso que eu não vi na Packball, tá? Mandaram lá direto na live, que era pro Victor Wembanyama fazer mais de 20 pontos, tá? E aí, analisando as estatísticas dele, isso tinha acontecido em 8 das últimas 10 partidas e pra uma odd 2, a odd tava ótima também. Então a gente entrou, tá? E botamos 10 reais, porque era uma odd de bastante valor. E ganhamos. Então no final das contas saímos 3 reais no lucro aí, né? Porque ganhamos 10 reais nessa aqui, que botamos 10, voltou 10, ganhamos mais 3 reais ali e perdemos 10 de 2 entradas, um total aí de 3 reais no lucro. E a nossa banca atualmente está no dia, sei lá qual dia que eu tô, mas no Natal que eu tô, a banca está com R$118,51, ou seja, 17 reais de lucro. 3 unidades de lucro, ou seja, tamo bem pra caramba, né? Tamo indo bem até agora, tamo indo bem. Por sinal, agradecer a todo mundo que tava nessa live de Natal. Foi a live que a gente bateu 1000 inscritos no canal, então foi muito especial. Presentaço de Papai Noel, presentaço de Natal. Batemos 1000 inscritos nessa live, então, pô, se quer contribuir pro canal, interagir com essa comunidade muito
que eu tenho, tá ligado? Pô, cara, vem comigo, se inscreve no canal, entra no meu Telegram, troca lá ideia. E vamos direto pro dia 26 e 27 de dezembro. Pro dia 26 e 27 a gente fez as seguintes entradas, tá? A gente começou primeiro com uma super odd da Bet365, botando pro Bruno Fernandes ter mais de um chute no gol. Era uma estatística bem boa que eu mandei lá no grupo também pra votação e a maioria votou sim. E botamos os mesmos 10 reais pra poder ficar justo, né? Se a gente botou lá na super odd de 10 reais, agora a gente põe também 10 reais e dessa vez a gente perdeu, tá? Então ficamos no 0 a 0 nessa Bet365. Então quem já tava aqui reclamando, nossa, falou que ia analisar na Packball e tá botando coisa da Bet365 super odd, ficamos no 0 a 0. Fica em paz, só teve essas duas aqui só. Mas também fizemos mais duas entradas que no caso foi no jogo do Brighton e do Brentford, que foi pra uma múltipla de 1.75. E aí no caso foi pra ter mais de 3 escanteios no segundo tempo, que aconteceu em 85/90% dos jogos em média, ou seja, dos dois times, né, 80-90%. E pro ambas marcam, que aconteceu em todos os jogos do Brighton e em 80% dos jogos do Brentford, totalizando uma odd de 90% de bater, e essa odd geral deu 1.75, tá? Eu achei ótima essa odd. No caso foi somando uma odd de 1.16 com uma odd de 1.50 e ela não bateu. O jogo foi ruim, não bateu, não. Acho que ambas marcam que não bateu. Eu vou deixar aqui o resultado, mas isso aqui foi meio bad mesmo. E pra terceira análise a gente foi de novo no Arouca lá. Pra quem lembra, foi o Arouca Casa Pia lá, que a gente tinha ganhado uma grana. A gente ganhou, eu nem lembro se a gente ganhou ou se perdeu, mas enfim, tentamos botar de novo pro Arouca ter mais escanteios no jogo que seu adversário. Hoje estava 1.53. E aí eu peguei um mix de informações, que foi o seguinte: foi dos últimos 10 jogos gerais, 80% do Arouca teve mais escanteios e 20% do Gil Vicente teve. Ou seja, o Gil Vicente não ganha escanteio do seu adversário. E o Arouca normalmente ganha. Então são dois times opostos, né? Então a tendência é que o Arouca realmente tenha mais escanteios. E nos últimos 5 jogos de liga, ou seja, da liga que eles jogam lá, foi o mesmo cenário também. E além disso, também era recomendado pelas previsões de inteligência artificial da Packball. Ou seja, tá muita coisa a favor, Cara, o futebol às vezes tem que seguir a estatística, né? Quem me conhece sabe que eu tava cavando esse momento pra poder jogar na tua cara que deu head, né? É óbvio que deu head, Não é porque tá tudo conspirando a favor, porque vai acontecer, tá ligado? Então fica com essa frustração aí na sua cabeça de que tá tudo conspirando, porque previsão bateu, porque 80%, 90%, 100%, nada é 100%, meu parceiro. E aí perdemos, né? Fazer o quê? Perdemos essa entrada, não tem mais o que fazer. Perdemos. E aí vamos pro último dia, né? Foi o dia, deixa eu ver que dia que foi. 28 de dezembro, tá? Eu continuei a saga, mas 28 de dezembro foi minha última aposta registrada aqui no meu Excel. Então vamos aqui pro último dia antes que minha bateria acabe. Então vamos pro dia 28, tá? Que eu fiz essas duas entradas aqui, que foi o jogo do City e o jogo do Leicester. Primeiro eu fiz uma múltipla do City, que eu vou deixar aqui as estatísticas aqui do lado, pra uma múltipla de odd de 1.83, tá? E aí, no caso, todo mundo votou que sim, 93% votou que sim, com 15 votos. E aí, no final das contas, não bateu por causa do número de escanteios do Manchester City. Fiquei muito triste com isso. Eu achei que tinha sido uma boa análise, mas o Manchester City não quis pegar escanteio, infelizmente. E a segunda face aqui do Fulham, que eu botei pra ter mais de 0 gols na partida, ou seja, pra sair gol no jogo, e pra ter menos de 2 gols no primeiro tempo, com uma odd aí de 1.53, e ela bateu. Então, no final de tudo, a gente terminou a nossa saga com 96 reais. Ou seja, a gente perdeu uma unidade aí, mais ou menos, né? No final das contas, foi maneiro de fazer. A gente pode ter tido aí algumas operações que poderiam ter batido, mas acabou não batendo por azar. Mas a gente não perdeu tanto. Eu até fiquei feliz com essa experiência, porque a gente acertou algumas análises boas. O fato também de várias entradas que eu mandei, a odd ter sido regulada enquanto eu tô dormindo, tá ligado? Tipo, botei 1.80. Acordei no dia seguinte com a odd 1.70. Então, assim, quer dizer que eu não tô tão maluco assim. Então, se você quer participar da parte 2 desse vídeo, vota lá na minha enquete do Telegram. Eu vou continuar mandando algumas análises lá. E se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta. E se gostou do vídeo também, se achou um vídeo inútil, também comenta. Se achou um vídeo bom, informativo, ficou inspirado pra tentar analisar também alguma coisa, não fazer só com base em sorte, só com base no que os outros dizem, comenta aí também no vídeo, tá bom? Tamo junto, obrigado pela companhia, valeu!